Olá, gente, muito bom dia para você que nos acompanha aí no canal 25 da NET. Começou agora o seu programa TV Mar News, repleto de informações aqui para você. Para você que também nos acompanha, já percebeu como o tempo está bonito nessa manhã de segunda-feira, 15 de julho. Eu sou Porlane Santos e você vai acompanhar comigo e ao resto da semana também todo o programa TV Mar News. Olha só, e para você que quer sempre acompanhar toda essa programação, mas precisa sair de casa, não quer ficar desconectado aqui com a TV Mar, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder acompanhar a gente de qualquer lugar em que você esteja na palma da tua mão. Pois é, a gente também está passando ao vivo através do portal Gazeta Web. Acesse lá, é o www.gazetaweb.com e você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa programação, além, é claro, de você também poder ficar muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. Olha só, a gente também está presente nas redes sociais, tá? Então segue a gente lá no Facebook, também no Instagram e acompanha o nosso canal no YouTube. Lá você vai poder ver e rever todas as nossas matérias, os nossos programas, as nossas reportagens especiais e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Mar. Olha só, eu gosto sempre de iniciar o dia, gente, falando que a TV Mar é um oferecimento do App Vida. Pois é um plano de saúde muito completo que vai poder atender a toda a sua família e em todas as... a gente pode encontrar. A App Vida conta então com esse plano de saúde completíssimo para você e para toda a sua família. E a gente, como bem disse, né, iniciou amanhã falando desse dia maravilhoso de sol. É tão diferente do que a gente viu na semana passada. Pois é, e Viderlan Araújo já está juntamente com Chico Nogueira trazendo as informações do tempo para essa semana. Vai ser assim a semana toda, a gente vai descobrir agora. Muito bom dia para você, Viderlan. Bom dia também para Chico Nogueira e para Vinícius Pinho, que já está aí ao lado de vocês. É isso mesmo, Porlane Santos, bom dia para você, bom dia para os telespectadores da TV Mar, o pessoal que acompanha a nossa programação pela internet em qualquer ponto do planeta. Estamos iniciando mais uma semana, desejando também uma ótima semana para toda a equipe. E como você bem colocou, nós estamos na sala de alerta da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado para poder trazer informações a respeito e respostas para o nível, a intensidade de chuva que nós recebemos semana passada, principalmente aqui no estado de Alagoas. Falar, inclusive, de situações pontuais em cada município, como, por exemplo, Maragogi, que apresentou alguns pontos de alagamento, e a previsão, Porlane Santos, para esta semana. Aqui do meu lado, o coordenador da sala de alerta da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, o nosso Vinícius Pinho, que explica para a gente, Vinícius, semana passada, alguns pontos de chuva, principalmente aqui em Maceió, e há respostas para isso. Gostaria que você falasse para os nossos telespectadores e trazendo de claro algumas situações também pontuais em alguns municípios, como Maragogi na semana passada. Bom dia. Bom dia. Então, semana passada nós tivemos alguns fenômenos acontecendo durante toda a semana. Nós tivemos a entrada de um resto de uma frente fria no início da semana, que nós tivemos acumulados significativos de chuva, principalmente na metade sul do estado, no litoral sul e no Baixo São Francisco. Depois nós tivemos a influência daqueles famosos ventos alísios, que são ventos de sudeste, que transportam bastante umidade para a região, que trouxe bastante chuva para a região, para toda a faixa litorânea, para a região metropolitana. E no final da semana, principalmente nesse final de semana, nós tivemos a influência também desses ventos alísios e tivemos também um cavado próximo à costa leste do Nordeste, que é um prolongamento de um sistema de baixa pressão, que fez com que chovesse de forma significativa em todo o litoral, principalmente no litoral norte. Maragogi, como você falou, nós emitimos um alerta no sábado, choveu cerca de 156 milímetros no final de semana, que é uma chuva significativa. Tiveram algumas ocorrências no município, alguns deslizamentos, alagamentos na área urbana, e isso foi provocado por essa chuva. O município entrou em estado de atenção, e até ontem à noite o estado de atenção ainda era vigente. Hoje a situação está mais calma, está mais tranquila, e o município de Maragogi ele já saiu do estado de atenção.
Agora, Vinícius, importante colocar com essas imagens que o Chico Nogueira tem colocado também no mapa aqui direto da sala de alerta, que existem algumas dúvidas nos telespectadores. Quando nós chegávamos aqui, nós perguntamos para você por que essa faixa cinza em cima do mapa onde está localizada a cidade de Maragogi, na divisa entre Alagoas e Pernambuco. Esse mapa ele nos mostra a situação atual. Esse mapa cinza, essa mancha cinza em cima de Maragogi indica justamente isso, que o município saiu do estado de atenção. Quando um município monitorado ele entra em estado de atenção, em estado de alerta, ele é classificado por cores: amarelo, estado de atenção; laranja, estado de emergência. O município de Maragogi até ontem ele estava classificado como estado de atenção por causa das chuvas, e hoje, como ele saiu hoje do estado de atenção, ele fica classificado com essa cor cinza. Agora, a respeito de outros municípios, e o que tem de previsão para essa semana, ô Vinícius, para que possa ser colocado para o nosso telespectador também? Então, essa semana a nossa previsão de tempo bem mais seco do que a semana anterior. Não temos nenhum sistema significativo atuando aqui no estado de Alagoas. Então, a previsão para hoje é de predomínio de tempo seco, com sol na maior parte do tempo. Amanhã deve ter uma chuvinha rápida, principalmente nessa faixa do litoral norte do estado, mas uma chuva fraca, uma chuva de curta duração, intercalada com períodos de tempo seco, e na quarta-feira sol de novo em todo o estado. Agora, a respeito dessa condição, existe algum tipo de monitoramento já antecipado, principalmente em questões pontuais, como o Pinheiro, por exemplo, que todas as vezes que se fala em um nível maior de chuva para cair na capital, o que mais se preocupa hoje, eu acredito que vocês da sala de alerta, é com o pessoal daquela região, Vinícius? Exatamente, nós temos todo um monitoramento na região, não só do Pinheiro, mas de todas as áreas de risco de Maceió. Nós temos uma parceria forte com a Defesa Civil daqui de Maceió, então nós fazemos uma previsão diariamente para aquela região, uma previsão com 3 dias de antecedência, não só para aquela região, mas para todo o estado, mas nós damos uma atenção especial às áreas de risco de Maceió. Então nós temos essa parceria, nós temos uma comunicação direta com o pessoal da Defesa Civil, aí sempre que há necessidade de emissão de algum aviso, algum alerta, a gente emite primeiro para a Defesa Civil do município de Maceió. Essas imagens que nós estamos acompanhando aqui em satélite, todas elas se encontram em tempo real, Vinícius? Como é que funciona, por exemplo, o processo de monitoramento de vocês aqui na sala de alerta? Isso, exatamente. Essa é uma imagem do radar meteorológico de Maceió. O radar meteorológico ele me dá 3 informações básicas: onde está chovendo, quanto está chovendo e para onde essa chuva está se deslocando. Como hoje o tempo está seco, está firme, a gente não vê nenhuma mancha aqui de chuva próximo do estado. Além disso, essa é uma informação que me dá, em todos os pontos monitorados em tempo real, a quantidade de chuva acumulada nas últimas 24 horas. Por exemplo, Maceió, nós tivemos nas últimas 24 horas cerca de 2 a 5 milímetros de chuva, nada significativo. Tivemos um pouquinho mais de chuva no norte do estado, mas chuva fraca também nas últimas 24 horas. Além disso, nós utilizamos uma série de outras ferramentas para a previsão do tempo, imagem de satélite, nossos modelos meteorológicos de previsão do tempo, que a gente faz a previsão para 72 horas de antecedência. Monitoramento das barragens também, como é que vocês têm acompanhado isso diante de um quadro que se forma principalmente com uma certa intensidade de chuva? Fatos que inclusive chamam a atenção, como aconteceu no interior da Bahia, por exemplo, na semana passada. Exatamente, nós temos hoje as 7 principais bacias hidrográficas, barragens aqui do estado de Alagoas, sendo monitoradas em tempo real. A equipe da sala de alerta faz esse monitoramento, inclusive semana passada a equipe estava em campo para instalar uma série de seções de réguas que ajudam no monitoramento. Então, todas as principais barragens do estado de Alagoas, elas são também monitoradas em tempo real. E tudo sob controle, então, Vinícius? Até o momento, tudo sob controle. Muito obrigado, então. Vinícius Pinho, viu, por Orlando Santos, ele que é coordenador da Sala de Alerta, aqui direto da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do estado de Alagoas, trazendo informações importantes, principalmente a respeito dessa condição em que existe uma preocupação, principalmente com situações pontuais relacionadas ao município, e nós estamos aqui fazendo o que todos os dias nós estamos colocando, não só com você, durante a nossa programação com a previsão do tempo, mas esse contato direto aqui com o Vinícius Pinho e o pessoal aqui da Sala de Alerta da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, que traz pelo menos uma condição de momento para essa semana, uma condição sob controle, tranquilo, nenhum clima de pânico, nenhum clima de terror diante daquele quadro que se forma, principalmente com uma certa intensidade de chuva em regiões aqui da nossa capital, como Pinheiro, Mutange, Bebedouro, essas regiões que são consideradas como área de risco, principalmente na área vermelha, diante de avaliação e de estudos feitos nos últimos meses.
Imagens de Chico Nogueira. Eu volto com você nos estúdios. No decorrer da programação da TV Mar Canal 25, nós estaremos de volta com outras informações. Muito obrigada, Viderlan, pelas informações. Obrigada também aí ao Chico Nogueira pelas imagens. Pois é importante ficar sempre com esse monitoramento constante, principalmente para aquela região, né, gente? Olha só, o tempo também está mudando, as coisas têm mudança no tempo e a gente também vê mudança no atual governo aqui do nosso estado. Pois é, Ronaldo Lessa, ele que é atualmente presidente estadual do PDT, está aqui com a gente e vai falar também sobre essa mudança que ele acabou saindo da pasta agora no dia 1º, a Secretaria de Agricultura. Muito bom dia. Tem mudanças por lá, não é isso, Bom dia, Ronaldo? E o que é que te levou a sair da pasta? A questão da falta de condições de colocar em prática um projeto que pudesse ajudar o Estado, porque quando o governador me apresentou 3 propostas, uma delas era essa Secretaria de Recursos Hídricos, que era mais ligada a mim até como engenheiro. A outra era Assistência Social e Agricultura, era a terceira opção que ele me dava. Mas a agricultura, ela é muito ampla, porque ela é agricultura, pecuária e é pesca. Veja bem, o estado de Alagoas, qualquer município dos 102, ou tem uma dessas coisas, ou tem 2, ou tem 3. Tem município que tem as 3 coisas. A base da gente, de cultura, do DNA nosso é esse. Então, a melhor forma de você contribuir e melhorar a condição de vida da população, melhorar o IDH, melhorar as condições de pobreza, que esse estado ainda tem muita diferença entre os setores com mais poder aquisitivo e outros de menos poder aquisitivo, sem dúvida a Secretaria da Agricultura. Eu fui muito animado, e os setores também, até os setores produtor também me receberam muito bem, além dos movimentos, das cooperativas, dos sindicatos. Mas, estranhamente, eu cheguei lá e fiquei atrelado sem poder fazer. Primeiro, uma demora enorme para nomear, entendeu? E cheguei a não nomear o que tinha sido estabelecido. E depois o próprio recurso para trabalhar. O custeio que recebia era muito menor do que o que eu mandava quando fui governador. Então, isso impedia. Claro, o governador deu a sua justificativa, dizendo que ele estava vivendo um momento difícil no país, tinha que reter. Tudo bem, respeito que se ele acha que esse é o caminho que deve governar. Mas não interessa ao PDT participar de um governo cujo caminho seja dessa forma. Então, eu achei melhor cuidar do partido, estamos vivendo uma nova época, não terá mais coligações. Né? Fui convidado agora para ser da direção, para ajudar na direção do Nordeste, eu já sou vice-presidente do Nordeste. Então, acho melhor fazer isso e acho que contribuo mais politicamente do que está lá. Eu acho que ele pode botar outras pessoas que toquem, entendeu? Esses impasses que você enfrentou na Secretaria de Agricultura, você acredita que está restrita a secretaria ou é um panorama geral do que a gente pode ver do governo hoje? Ele próprio disse, olha, Ronaldo, você está pensando que eu lhe persegui. Não é. Eu tratei isonomicamente. Quase todas as secretarias, se não as meios, estão com os recursos, custeio, com tudo reduzido e sem gente nomeada. Essa foi a minha opção de segundo mandato em função das circunstâncias. Então, ele próprio disse, eu sei, porque a CDTU nem nomeou todo mundo e ele também está com um recurso restrito. Então, não foi só uma perseguição. Só tem um detalhe. Eu acho que comigo tinha que ser diferente. Por quê? Porque tinha sido acordado. Então não foi cumprido. Primeiro, tinha sido acordado que eu não vinha, ficava lá. Né? Isso não ocorreu. Segundo, que haveria um equilíbrio nas nomeações, ou seja, eu poderia contar com a minha equipe para trabalhar. E eu cheguei lá, tinha cargos que eram controlados, que não podia ser mexido. Foi chamada segunda coisa. Né? É o estilo, cada um tem a sua forma de fazer. Então, e a terceira, que é pior, era, por exemplo, programas que a gente criou e que são importantes para o desenvolvimento de Alagoas. O FECOEP é uma coisa que pode dar muita contribuição para o Estado. É um fundo que todo alagoano participa, que é o Fundo de Combate à Pobreza, precisa ser aplicado
na forma para a qual foi criado. Então, essas distorções, essas coisas que não casavam conosco, é divergência sim, são normal na política, a gente tem uma visão, o outro tem outra. E aí, eu não diria que foi uma questão, pode até se passar sistemática, foi a forma com que foi exonerada as pessoas. Por quê? Porque a exoneração teria que vir, porque se você vai mudar o secretário, paulatinamente você monta a sua equipe. E a forma como foi feita pode ser vista como uma retaliação e tal. Mas fora disso, eu acho que é diferenças mesmo de ponto de vista. Ele vê as coisas de uma forma e nós verificamos de outra. Pois é, exatamente essa diferença de visão política que vocês têm. Dá para se fazer uma comparação entre o período que o senhor também passou à frente do governo do Estado com essa gestão do Renan? Tem, algumas coisas são bem diferentes. Por exemplo, a democratização que a gente fez das escolas, né? Apesar de que esse governo não alterou muito isso. Né? Ele usou em determinados casos, ele usou chamada meritocracia. Por exemplo, no caso das coordenações, eles fazem a coordenadora por meritocracia e não por indicação política. E não mexeu na questão das eleições, entendeu? Agora, eu acho que ele pautou mais pela importância do segundo grau, sem dar ao ensino básico, que é fundamental. Não adianta você trabalhar só a universidade e o segundo grau se as pessoas não chegam preparadas para elas. Então, o Estado tinha que ter um olhar diferenciado para esse setor de educação. Esse é um. O outro é a questão popular mesmo, a participação. Foi reduzida, os conselhos são reduzidos. A partir do Conselho de Segurança mesmo foi reduzido. Não obstante, em relação ao governo do Teotônio para hoje, ter havido uma redução bastante significativa na questão da violência. Isso é um lado positivo. Ele marcou 3 eixos, que era educação, saúde e segurança, mas são eixos que, por exemplo, esse é o eixo, por exemplo, que o próprio PSDB lança. O Estado mínimo, chamado de neoliberal, eles consideram que o Estado só devia tratar disso. E não é verdade. O que faz a diferença é o Estado ser mediador. O que faz a diferença é o Estado trabalhar, por exemplo, com os setores que eu lhe falei. Pecuária, agricultura, entendeu? Você ter um projeto de Estado, você trabalhar para o Estado da paz social e você gerar recursos e renda. Quer dizer, você olhar para esses segmentos que podem e devem sair da pobreza e avançar é fundamental. O próprio FECOEP, utilizado como sendo para assistência social, não é correto. Ele é para projeto estratégico que mude a qualidade de vida da população. Tem que pegar. É importante, por exemplo, se comprar equipamento para o hospital? Agora, compra-se com recursos de infraestrutura. É importante você tratar de pessoas que são dependentes químicos, lógico que é importante. Mas você tem que trabalhar com o dinheiro dos recursos da assistência social. Você não pode trabalhar com recursos que são estratégicos para esse Estado, que é o segundo pior IDH do país, crescer, avançar, diminuir as suas diferenças sociais. Essa é que é a diferença que a gente tem, fundamental, nossa, do PDT para o governo atual. A gente viu, ao longo do governo do Renan Filho, né, a gente viu a inauguração, na verdade, não a inauguração, mas a construção de diversos hospitais, né? Tem um Hospital da Mulher, tem um outro hospital também sendo construído. Enfim, você que já esteve lá dentro da pasta e tem, é claro, o seu conhecimento político também, você acredita que são hospitais que eles conseguirão ser tocados, que vai haver, de fato, o funcionamento deles, porque não basta apenas construir, tem que manter, tem que ter pessoal. O governo tem pernas para isso? E hoje é mais caro até manter o hospital do que construir o hospital. Exatamente. É a mesma coisa das creches. Pergunta se o prefeito queria a creche que a Dilma oferecia, porque ele disse que não tinha o financiamento da própria manutenção da creche. Quer dizer, isso é uma das coisas que precisa mudar no Brasil, que é o financiamento das políticas públicas. O governo federal fica com a maior parte da arrecadação e manda as migalhas para o Estado e município. E depois querem e mandam as responsabilidades, por exemplo, a assistência básica do município. E não dá condições do município poder fazer isso. Todos os municípios que têm que gastar até 25% com a saúde gastam mais do que isso.
Então, é evidente que isso não resolve. No caso, é importante que eu enxergue o hospital. E tem uma coisa lógica também que eu defendo quando ele faz. A tese é o seguinte: você fazer um hospital geral no norte, outro no sertão, etc., e em regiões, você está propiciando, pela sua tese correta, você está propiciando que a média e alta complexidade vá para perto do povo. Para o cara não ter que se deslocar para fazer certos tratamentos que são duros, penosos, e o cara tem que fazer isso. Então é importante. No entanto, você traz um problema gravíssimo, seríssimo, que é o seguinte: e como manter? Tanto é problema, por exemplo, da mulher não abriu até hoje. Há quanto tempo está pronto esse hospital, minha gente? O Metropolitano está acabando. E é como quem diz assim: segura mais um pouco, porque eu não sei se aguento. É claro que eu acho que o Estado vai ter que encontrar recurso. É por isso que eu, por exemplo, sou contra a discussão da reforma tributária, a reforma da Previdência agora. É um equívoco. Você tinha que começar pela tributária. Esse país é injusto demais. Esse país é de uma diferença enorme. É um país rico, mas que cobra mais da classe média, do povão, do que do rico. Quer dizer, os países chamados capitalistas têm uma visão tributária muito mais, vamos dizer, justa, porque cobra mais de quem tem mais e cobra menos de quem tem menos. O Brasil não é assim. Quer dizer, é injusta a questão tributária. Se só podia discutir essa previdência quando as outras questões fossem tratadas, tributária, o pacto federativo, para você ter números. Fazer isso hoje, isso é um crime de lesa pátria que estão fazendo com o povo brasileiro. A gente viu, inclusive, né, que foram aprovadas emendas parlamentares já na casa de mais de 2,7 bilhões de reais em tempo recorde. O que é que você tem a falar sobre isso? Que o Bolsonaro dizia que não fazia, a política velha. Ele está fazendo tudo diferente. Olha os vídeos do Bolsonaro antes, o que ele dizia do Temer e dos outros com relação à reforma da Previdência. E vê o que ele está fazendo na prática. Ele está jogando no lixo tudo que ele falou até hoje. Entendeu? Não tem o menor sentido, ele tá, mais do que o Temer deu naquela época, para poder se livrar dos processos, ele está fazendo para aprovar essa reforma que só os rentistas, só os ricos, só os bancos que essa reforma resolve. E pior que a grande mídia, as grandes redes de televisão aberta e a grande mídia nacional pressiona e induz a sociedade para dizer que isso é bom para o Brasil. Se não fizer isso, o Brasil quebra amanhã. Isso é um engodo, é uma mentira, é uma farsa, entendeu? Não existe, isso é um crime que eles estão fazendo contra o Brasil. Tinha que fazer as outras reformas para depois você saber quanto se gasta, por exemplo, com juros. Qual é o orçamento do país? Se quase 50% é para pagar os rentistas, é a dívida pública interna do país. E não tem sentido você fazer isso. A reforma tem que vir, vem. É necessária, a gente está vivendo mais, ela é precisa para equilibrar as coisas, mas tratar dessa maneira, dessa forma, isso não se faz. Não se faz. Voltando aqui para a nossa realidade, na última sexta-feira, o prefeito de Maceió, né, Rui Palmeira, ele já sinalizou que vai procurá-lo, para uma conversa que deve reaproximá-los. O que é que você tem a falar sobre isso? Que avaliação você faz sobre a gestão do prefeito Rui Palmeira aqui para Maceió? Olha, veja, primeiro que eu não tenho por que não conversar com o Rui. A minha saída da prefeitura não foi com briga, não foi com nada. O PDT teve a oportunidade de receber um convite do governador, a Nacional aceitou, aqui em Alagoas aceitou, a gente então quis participar do governo, o Rui não deixou. Se você for, entrega as secretarias. Então foi lá, mas saímos assim, sem briga e eu digo, não, então tá bom, eu vou, me compensa, eu vou e tal. Mas nunca tive nenhum problema pessoal com o Rui. Então minha relação é boa. Acho que o Rui está vivendo um problema sério, não está bem. Ele não está em lua de mel com os servidores, ele está convivendo o problema do Pinheiro, né? que deveria se começar pelo nação, porque a autorização da exploração do minério é da nação, não é do município, entendeu? Mas cai-se nas costas dele. Eu sei que, e outra coisa, o financiamento de uma cidade que da minha época de prefeito para hoje dobrou a população, pergunta se da minha época para cá dobrou o financiamento para os serviços. Então ele está tendo problemas demais. Não é ele, é o Brasil todo está tendo, eu sei que ele está tendo. Então eu sei que ele está tendo desgaste, mas eu vou conversar com ele. Se ele não me procurou, hein? Mas se ele me procurar,
eu vou conversar e a gente... não sei como o Rui quer encaminhar essa conversa, mas essa aproximação eu não acho ruim, eu acho boa. Eu apoio não se despreza, sobretudo agora que o PDT está convencido de que eu deva ser pré-candidato a prefeito. Eu não estava colocando meu nome em respeito aos companheiros, a Cátia, ao Júdice, né? Pessoas que têm toda uma experiência política, o próprio Corinto e tal. Mas como na convenção, Cátia e Júdice abre praticamente isso para mim, quer dizer, se eu for o candidato, eles participam de outra forma, ou como vice, ou como vereador, quer dizer, isso me estimula muito, né, a colocar meu nome como pré-candidato. Então, a vinda do prefeito me chamar, eu fico feliz, porque ele é um líder em Alagoas, por mais problema que ele esteja existindo. Ele tem muita coisa que ele já fez por Maceió, entendeu? Teve um mandato dele também respeitável. Então, eu aceitarei e vou conversar com ele, sem dúvida nenhuma. Então, o senhor aceita fazer alguma composição? Já pensou nas composições possíveis? Não, veja só, eu não posso dizer isso pelo seguinte, porque no nosso debate, aqui sai tudo, né? A especulação é um direito que tem todo mundo fazer. Mas, por exemplo, aquela grande reunião que a gente teve, só foi decidido a nossa saída do governo. Nós não chegamos, não podíamos colocar para a direção se aceitava ir para a prefeitura. Até porque o prefeito não convidou. Como é que você coloca em votação? Você vai para a prefeitura? Não. Aí vai diz não. Aí o prefeito vai, eu te chamei. Você já imaginou? Quer dizer, não, eu não podia fazer essa... Nunca foi feito. Porque não houve o convite do prefeito. A gente tem que botar as coisas no seu devido lugar, né? Tem que ouvir o prefeito primeiro, saber como ele entende essa aproximação. Então, não houve isso. Quer dizer, por mais que, por exemplo, depende do que ele propor, eu posso defender ou não. Agora, não existe uma decisão do partido sobre isso, eu terei que levar. O pessoal diz que não, o partido que você manda, não existe essa história de você mandar. Se você é líder, você influencia muito, mas a decisão tem que ser coletiva. Tem que ser coletiva. Ok, gente, olha só, a gente conversou agora com o presidente estadual do PDT, né, essa fera aqui em política, Ronaldo Lessa. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, Ronaldo. Não, eu que queria lhe parabenizar, que eu não lhe conhecia, na importância que você faz isso hoje aqui. Então, eu fico feliz e lhe agradeço o convite. Tá? Muito obrigada. Pois é, gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque tem muito mais informações aqui no seu TV Mar News.